Olá, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 5, parâmetros geométricos. O tópico de hoje é overview sobre os parâmetros geométricos. Inicialmente, a gente está com o nosso cenário aberto, barra de menus superiores, vamos ter acesso a todos os nossos ícones. Para os parâmetros geométricos, nós temos dois ícones principais. O primeiro seria o nosso template, onde a gente vai inserir a nossa seção tipo, e o segundo seria este cubinho, que inseria os nossos parâmetros geométricos. Vamos iniciar então com o nosso template. Clicando aqui, vai abrir essa janela, onde a gente vai criar uma biblioteca com vários tipos de seção transversal. Dentro de um projeto, a gente pode utilizar pista simples, pista dupla, pista com canteiro central, pista sem canteiro central. E a gente também pode já criar uma biblioteca de rodovia e uma biblioteca de ferrovia. Todas essas abas aqui, referentes, vão ser explicadas num próximo vídeo. É nossa biblioteca com os tipos de seções transversais. Aqui embaixo, a gente tem alguns botões de visualizações, onde a gente pode visualizar apenas o lado esquerdo, apenas o direito ou os dois lados. A gente pode ver em corte e em aterro, ó. Percebam um detalhe aqui da drenagem que está apenas em corte. E aqui a gente pode visualizar a razão entre o vertical e o horizontal. A gente pode modificar isso daqui. Nessa lateral desse cursor, a gente consegue verificar como o quanto vai se comportar na superelevação. Todas essas características vão ser apresentadas na criação de uma seção transversal de rodovia e uma seção transversal de ferrovia logo à frente. Vamos dar um OK aqui. O próximo ícone é o nosso ícone com a geometria horizontal, vertical e de rampa. Nesse ícone, igualmente ao anterior, a gente pode criar vários tipos de geometrias. Quando a gente abre aqui a nossa parte de características geométricas, percebam que a gente tem uma biblioteca já inserida dentro do quanto. O que está com esse símbolozinho azul é o padrão de geometria que está ativado. Os demais são bibliotecas de parâmetros já cadastrados que podem ser utilizados. A primeira aba aqui se refere à nossa geometria horizontal. Nessa geometria horizontal, a primeira configuração são as das curvas horizontais, em que a gente insere um raio mínimo e que a gente também pode inserir um raio desejável. Caso o raio desejável seja utilizado, o quanto tende a inserir raios de 360, que é o que a gente inseriu aqui. Então, caso vocês não queiram estabelecer um raio padrão para dentro do quanto, não deixem ticado esse desejável, tá? Logo abaixo, o quanto também permite que curvas reversas na mesma direção ou em direção oposta. Ele permite que você deixe selecionado ou não. Logo abaixo a gente vai inserir aqui um pouquinho da superelevação máxima e depois a gente configura também as curvas de transição, onde a gente tem vários tipos de curvas, sendo elas a clotoide, a espiral, a parábola e essa curva que não é linear, que é a Bloss Curve. Logo abaixo, o quanto ele faz com que a gente escolha o modelo de cálculo das curvas de transição, em que a gente pode adaptar para um fixo ou linear, e também o comprimento de transição em raio mínimo horizontal. Depois da gente configurar as curvas de transição, a gente vem para a configuração das tangentes. Então aqui a gente tem que inserir uma tangente mínima e a gente tem a opção de inserir uma tangente desejável ou uma tangente máxima. Lembrando que o quanto irá atender à tangente desejável. Após as configurações das nossas premissas horizontais, a gente passa para a segunda aba, que seriam as nossas configurações das premissas verticais. Então, a primeira configuração seria as configurações de curvas verticais, em que a gente escolhe o tipo de curva vertical, podendo ser circular ou parábola, e a gente insere aqui o valor de K das nossas curvas convexas e côncavas. Lembrando que a gente também pode inserir, assim como no horizontal, o valor de K desejável e que o quanto sempre irá tender para esse valor desejável. Nos parâmetros verticais, você pode também permitir ou não curvas reversas na mesma direção
ou em direção oposta. Logo abaixo, a gente configura as retas verticais, onde a gente insere uma extensão mínima, e a gente também pode inserir o desejável e o máximo. E por último, as configurações dos padrões de distância e de visibilidade, onde a gente insere a distância e a gente insere a altura do motorista junto com a altura do objeto. Essas informações a gente encontra sempre nos manuais, tá? Manual do DENIT, com certeza tem. E da Valeg também, no caso de ferrovias. Logo após, a gente tem na próxima aba a inserção das nossas rampas, o quanto ele configura em rampas descendentes e rampas ascendentes. Dentro dessas curvas ascendentes e descendentes, o quanto se segrega em 3 colunas principais. A primeira seria a nossa rampa média em determinada distância, a segunda, a rampa máxima permitida dentro do traçado, e a terceira, a distância determinada para o cálculo da rampa média. Então, após essas classificações, lembrando que também o quanto permite aqui criar uma biblioteca de rampas, e sempre que tiver com o tiquezinho azul, vai ser ativado para a simulação. Logo por último, na última aba, a gente tem ali as características de templates. A gente pode inserir templates não simétricos, então a gente pode, por exemplo, ter uma folga de drenagem do lado direito maior do que a do esquerdo e por aí vai. Mas lembrando que toda vez que a gente criar um template, a gente tem que vir aqui e demonstrar para ele qual é o template a ser utilizado. Porque senão isso daqui pode acontecer, observem, a gente utilizou um template de uma seção simples do lado esquerdo e uma dupla do lado direito. Então, essa seção transversal ela não está conversando entre si, o que pode trazer erros, principalmente na questão dos volumes de superestrutura e pavimento, tá? Deixa eu mudar aqui. A gente finalizando isso daqui, a gente dá um OK. E uma coisa imprescindível também é que toda vez que a gente fizer uma inserção de um template, a gente precisa vir nos custos em material de template e definir o tipo de pavimento. Porque se a gente inserir um novo template, isso daqui vai estar como indefinido. Ele estando como indefinido, ele não vai computar os volumes de superestrutura ou pavimento. Então, é sempre imprescindível que a gente faça essa visualização. Toda vez que a gente acrescentar uma seção transversal, a gente vir em custos e inserir os nossos material de template. Dar um OK aqui. Qualquer dúvida ou sugestões, o nosso e-mail se encontra na descrição desse vídeo. E até uma próxima. Muito obrigada!